Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o vereador Diego. Diego, é um prazer tê-lo aqui. Há muito tempo que a gente estava programando essa entrevista e hoje você está aqui para a gente falar das suas atividades na Câmara Municipal. Como é que é ser vereador em Caratinga, Diego? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, Conforme você falou, já é algo que a gente já estava tentando há algum tempo, Então é muito bom a gente poder estar aqui na qualidade de político, poder passar para as pessoas um pouco do nosso trabalho. Na questão de vereador, eu fico muito, sim, satisfeito, Eu sempre digo que, na minha opinião, abaixo de Deus não existe um outro poder capaz de melhorar a qualidade de vida das pessoas que não seja através da política, Então, por isso nós colocamos o nosso nome à disposição, conseguimos ser eleito na eleição de 2012 e agora, graças a Deus, também em 2016 também temos a oportunidade de ser reeleito. Entendi também, é algo que eu tenho procurado demonstrar para as pessoas, que o cargo político, na minha opinião, ele é um cargo como outro qualquer. E se é um cargo como outro qualquer, exige uma qualificação. E o vereador, as funções principais, as funções típicas é legislar e fiscalizar. Para legislar a gente tem uma formação acadêmica, a gente é formado. A gente é formado em Direito, até pela faculdade, pela Docton, na primeira turma de Direito de 2004. Logo em seguida eu fiz uma pós-graduação e para fiscalizar eu tenho 21 anos de policial civil. Então acredito que tenha o perfil para realmente fazer o papel do vereador. Diego, pelo fato de você ter um curso de Direito, você conhece muito bem o processo legislativo, a atuação do vereador, qual é o papel do vereador. Recentemente, você posicionou contra um projeto que tramitava na Câmara, que diz respeito ao espaço ali em frente à Catedral, e parece-me que você não foi muito bem compreendido na sua posição. É isso mesmo? Salatiel, foi muito bom o seu questionamento, até para que as pessoas elas entendam. No dia da votação, na primeira discussão, a Câmara ficou lotada de pessoas, principalmente da Igreja Católica, e ali cobrando a votação dos vereadores. Eu fui o único que votei contra, mas fiz questão de, na tribuna, dizer que a causa era louvável, porque declarando imaterial a liturgia, o espaço ali, mas a gente entende que tombamento ele é uma regra do Poder Executivo, não pode ser feito simplesmente a bel prazer do Poder Legislativo. Até porque, e quem entende disso sabe, para você declarar algo imaterial, você fazer o tombamento disso, tem que ter uma comissão, você tem que fazer um processo administrativo, você tem que ter um inventário, até para ter o devido processo legal. No caso específico, lógico que era a intenção da Igreja Católica que aquilo prosperasse. Mas e se fosse contrário? Você entender que algo tem que ser tombado, pela situação da cidade que necessita daquilo, mas que a parte não quer. Então você tem que fazer isso, então não poderia ser feito. Houve até alguns questionamentos, houve um advogado lá falando a respeito, mas não trouxe assim tanta fundamentação, alegou apenas que existia uma lei que foi feita por vereador, se eu não me engano, que ele falou lá na cidade do Pará, mas é aquilo que eu comentei com os vereadores, até porque eu sou presidente da Comissão de Legislação e Justiça e o meu voto foi contrário, que existem leis que elas vão sendo criadas, e você mais do que ninguém sabe disso, que se ninguém falar nada, elas vão perdurar. Mas se alguém alegar a inconstitucionalidade, vai passar para o crivo do Poder Judiciário e vai ser declarado inconstitucional. E nesse caso específico, Salatiel, até porque eu entendo que os vereadores eles foram advertidos, porque existe uma ação na Justiça, os nossos dois advogados, porque eu faço parte da comissão, que tem que valer aquilo que eu penso. Por questões éticas, eu me baseio muito nos dois advogados que acompanham a nossa comissão. E ambos afirmaram ali, não só com nós três participantes da comissão, como outros vereadores que foram ali no dia, e eles deixaram bem claro que era inconstitucional. Então, os vereadores sabiam disso, pelo menos do pensamento da Câmara Municipal. E existe também na Lei de Improbidade Administrativa, no seu artigo 11, inciso 1º, a improbidade administrativa de lei de vício de competência.
Aí até o outro advogado comentou que não existe isso de improbidade administrativa no Poder Legislativo pela questão da Constituição Federal no artigo 29. Só que quando a gente vai estudar, e por isso que eu gosto de ser vereador e gosto de estudar, porque eu acho que uma das coisas que você leva depois dessa vida é o seu conhecimento adquirido, riqueza você não vai levar, mas uma coisa que ninguém te tira é o conhecimento. Então, se a gente for analisar, para que seja caracterizada a improbidade administrativa, não na questão do enriquecimento ilícito, não na questão de dar prejuízo ao erário público, é a questão do dolo, que fala no artigo 11. Então, quando você faz algo sabendo que não pode fazer, você cria uma lei que você sabe que ela é inconstitucional, você pode incorrer na improbidade administrativa. A gente fez esse alerta. Algumas pessoas nas redes sociais me marcaram, fiquei muito triste porque pessoas ligadas a religião fizeram até comentários dizendo que os católicos têm que lembrar de mim na eleição, principalmente os da Santa Cruz. Eu acho que foram levianos, porque eu deixei bem claro que a causa é louvável. Eu apenas fui contra na questão do vício de competência e argumentei a nossa formação acadêmica. Você, como advogado, por exemplo, você está atrito à questão do Código de Ética da OAB, não é isso? Então você não pode se furtar de pelo menos demonstrar, de se posicionar, ter a sua liberdade. É o que eu tenho feito lá. Eu gosto também de comentar, principalmente na questão cristã, que há mais de 2000 anos atrás, as pessoas escolheram Barrabás, porque algumas pessoas foram lá e falaram que aquilo era o melhor para a sociedade. Então eu nunca, pode a Câmara encher, eu sempre vou com os meus princípios e graças a Deus, Deus tem nos honrado. Depois disso nós fizemos alguns estudos. Já tem cidade que alguns vereadores, inclusive, estão sendo processados por causa disso. Tem cidade que essa mesma lei que foi colocada aqui em Caratinga, que foi até aprovada, né, pelos colegas em primeira e segunda discussão, já foi declarada inconstitucional. E como tem também um processo aqui em Caratinga, a gente acredita que vai caminhar pela mesma situação. Vereador, esses dias eu li uma matéria no jornal em que está tramitando na Câmara algumas alterações, parece-me que na lei orgânica. A primeira diz respeito à eleição da mesa diretora e a outra diz respeito à apreciação da cassação, né? O voto para a cassação, que hoje o voto secreto. Parece-me que a Câmara quer tornar esse voto aberto, público. É verdade isso? Duas situações que você comentou. Na Câmara Municipal de Caratinga, já há muito tempo, né, o regimento ele proíbe, na questão da mesa diretora, a recondução de todas as formas. Então nós estamos alterando para dar a liberdade para aqueles que estão na mesa diretora, eles poderem correr, digamos assim. O que seria isso? Eu hoje sou o vice-presidente, se eu quiser tentar continuar numa próxima chapa, eu não posso ser vice-presidente, mas presidente, primeiro secretário, segundo secretário, e da mesma forma os outros cargos, né? Então a gente conversou nesse sentido. Lógico que a gente entende que o processo político, né? Às vezes, colegas vereadores que não gostariam de ter os mesmos componentes, que gostariam de estar, às vezes tentam barrar nesse sentido. Eu expus para os colegas para nos dar a oportunidade, pelo menos, de sermos vencidos, né? Se a gente tentar ser candidato, principalmente a presidente. Eu quero agregar valor ao meu currículo, mas se eu perder de forma democrática, eu fico satisfeito. Nós somos 17, né? Se os colegas entenderem que tem que ter um outro presidente, a gente vai respeitar. Eu gostaria muito de mostrar os conhecimentos que eu tenho, não só políticos, como técnicos também, e agregar valor, principalmente nessa questão da gestão. Acredito que vou somar e vou ajudar muito os colegas, mas se a gente não conseguir, a gente respeita. E a outra situação, inclusive, é técnica, porque a Constituição Federal ela foi modificada, né, para passar a ser o voto aberto. Então, o voto secreto, ele está só em algumas situações. Na Câmara Municipal, por exemplo, na questão de conceder título de cidadania honorária, o voto secreto. No Congresso Nacional também em algumas situações, mas eles mudaram a questão do veto. E é o que nós estamos fazendo isso, não só na questão do veto, como também da cassação. Eu acho que é uma forma também das pessoas verem aqueles que vão se posicionar, né, até para saber qual o voto. Porque se faz secreto, às vezes a sociedade não tem a resposta que elas gostariam de ter. O vereador Diego, outra questão também importante, né? E você já até falou aí, é que de vez em quando a gente vê, né, na Câmara algumas propostas, como por exemplo,
o famoso pedido de providência, né? Que é aquele pedido que o vereador faz, solicito o prefeito que calça a rua fulano de tal. Você não acha que esses pedidos deveriam ser só encaminhados à mesa, ao invés de ter discussões sobre esses pedidos, que na verdade eles não têm nenhum valor jurídico? E aí, como eu fui vereador também, a gente perdia horas discutindo um pedido de providência para um calçamento, por exemplo. Então, você não acha que essa discussão, vamos ser claros, é uma perda de tempo? Olha, é bom você falar e até mostrar para os telespectadores a sua questão, até que você foi vereador também. Eu comungo com o seu pensamento, até achando que não deveria nem ter. Por quê? Porque muitas vezes a gente é mal interpretado, né? Porque isso, na verdade, é apenas um pedido. Lógico que as pessoas vão dizer que é uma função atípica do vereador, aquele elo, né, entre o eleitor, entre o munícipe e o Poder Executivo. Então, a gente tem que pedir, a gente tem que mostrar para o Poder Executivo que determinado local precisa de uma melhoria, mas, na verdade, é só um pedido. E as pessoas, às vezes, interpretam errado. Tem vereadores, por exemplo, que sobem à tribuna, isso eu estou generalizando, nem nessa legislatura, para os colegas, se às vezes estiverem me vendo, não me interpretarem de forma errada, mas existem alguns vereadores que usam da tribuna para dizer, ó, já fiz o projeto de lei. Aí quando ele fala projeto de lei, primeiro que não é projeto de lei, é pedido de providência. Mas eles colocam como projeto, aí a sociedade acha que aquilo ali já tem que ser feito, aí ela começa a cobrar do Poder Executivo. Ó, o fulano de tal foi o bonzinho que pediu e o Poder Executivo não fez. Né? Às vezes não tem condição para fazer, nós não estamos aqui na defesa. Mas eu, por exemplo, na gestão passada, eu tentei fazer uma lei e eles barraram, que era no sentido de criar a função de líder comunitário, mas que ele fosse alguém do cargo efetivo. Para quê? Para ele não ser comprado, proibindo também que ele fosse, que não participasse do processo político, que não quisesse ser candidato a vereador, proibindo. Para quê? Para ser algo que realmente ele ia falar com o Poder Executivo. Ó, no distrito tal está precisando disso. No bairro tal está precisando disso. Por quê? É a autonomia que o Poder Executivo tem. Eu entendo que é o Poder Executivo, através das suas secretarias, através dos seus funcionários, que tem que olhar isso e passar para o prefeito. E aí o vereador faria realmente a sua função, que é de legislar, também para que as pessoas entendam, e você mais do que ninguém sabe, tudo aquilo que gera custo, R$1 que seja, não é da função do vereador. A gente vê colegas que às vezes entram para o Poder Legislativo, aí quando eles veem que isso não pode ser feito, eles ficam chateados. Se tivesse talvez conhecimento, tivesse passado isso para a sociedade, talvez não se frustrariam tanto. Então, assim, e a gente faria análise, porque chega muitos projetos de lei orgânica, o regimento interno nós estamos aí revisando, inclusive eu faço parte da comissão. Estou indo em Belo Horizonte agora, em 4 dias, fazer um curso específico sobre regimento interno e lei orgânica, que é o próximo passo, a gente fazer a revisão também da lei orgânica, as fiscalizações. A gente poderia ter mais tempo para percorrer os órgãos do Poder Executivo, não só no sentido de estarmos cobrando, mas também sermos parceiros, vermos o que de fato está precisando. Então, assim, eu sou uma pessoa que sou contra o pedido de providência, mas acabo fazendo também, senão a sociedade vai entender que eu estou sendo omisso, que eu não vou estar fazendo o meu papel, porque a sociedade hoje ela quer do vereador aquilo que traz uma transformação significativa na sociedade, que na verdade não é da competência nossa. Ela quer que o vereador faça um calçamento, ela quer que o vereador faça o saneamento básico. A gente vê muito candidato a vereador já começando a falar mentira na época da eleição, porque ele fala que vai trabalhar na segurança, na saúde e na educação. É mentira, porque na saúde, segurança e educação que as pessoas querem, gasta-se. Então não pode ser um projeto pelo vereador, né? Mas a gente está aí, então foi oportuno você dizer, às vezes a gente perde tempo discutindo esses pedidos de providência. Por exemplo, leis que não são da nossa competência, aí sim eu concordo da gente continuar com os pedidos de indicação. Ou seja, você tem uma ideia boa de uma lei, mas que ela vai gerar gastos para o Poder Executivo, a competência dele, você faz através de projeto de indicação, né? Pedido de indicação, seu prefeito. Manda para nós essa lei que a gente vai apreciar e vai votar. Diego, um outro trabalho muito importante que você está desenvolvendo lá na Câmara é sobre o Parlamento Jovem. Eu queria que você falasse o que é o Parlamento Jovem, o que te levou a trabalhar isso aí.
E é interessante, né, e a gente ter a oportunidade de falar, e eu tenho comentado, o Salatiel, não só no campo político, eu falo que nas redes sociais ou em qualquer lugar, a desgraça, ela tem melhor conotação. As pessoas curtem mais aquilo que é ruim e deixam, às vezes, de curtir as coisas que são boas. Quando a gente vai para a rede social criticar algo, mesmo que com aquela crítica você não vai surtir efeito nenhum, as pessoas curtem, as pessoas te valorizam, e quando a gente faz um projeto, que no caso o Parlamento Jovem, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de comentar nas redes sociais como está sendo o Parlamento Jovem, as curtidas são bem menos. Lógico que a gente não trabalha por essa questão, mas apenas fazendo um paralelo de que quando você fala de algo ruim, a sociedade valoriza, a repercussão ela é maior, né? Então o Parlamento Jovem, ele é um projeto da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, junto com as câmaras municipais. Para ele funcionar, tem que ter adesão das câmaras, né? Até porque a gente trabalha nos municípios, nas cidades, e trabalha com jovens do ensino médio regular, né? Trazendo para esses jovens a formação política. Eles vão conhecer não só os espaços, tanto da Câmara como da Assembleia Legislativa, como também, de fato, a função do vereador e do deputado, e apresentando propostas, né? Tem todo um cronograma, nós em parceria com a Docton, né, a gente até quer parabenizar isso, na pessoa de você também, que já esteve junto com nós lá dando uma palestra para os estudantes, como também do Oscar Alexandre, o coordenador do curso de Direitos, colocou à disposição a professora Júlia. Então, a primeira etapa, nós tivemos oficinas, né, tanto de política que você falou para a gente, nós tivemos também sobre o tema violência contra a mulher, que é o tema deste ano, e os subtemas violência contra a mulher nos espaços institucionais de poder, assédio sexual e violência doméstica e familiar. E hoje, nós vamos estar também lá na Câmara Municipal fazendo já uma outra etapa, que é a de construção de propostas. Depois de tudo que eles viram aí, a gente vai ver o que a gente pode levar de propostas. Nós faremos uma plenária municipal, que nós estaremos levando 9 propostas. Hoje, os que aderiram ao projeto são 26 estudantes. Então, nessa plenária municipal, essas 9 propostas serão votadas e será tirada 3 propostas. Por quê? Porque nós também vamos sediar o polo regional, nós vamos receber as cidades de Conselheiro Pena e de São Domingo das Dores, também trarão 3 propostas cada, e dessas 3, então, vão somar 9 novamente, aí eles vão fazer aquilo que o parlamentar faz. Eles vão começar a sair e começar a debater com outros de outras cidades para dizer o seguinte, olha, vota na minha ou eu voto na sua, para eles perceberem como é que funciona esse sistema político. E dali, então, nessa plenária regional vai sair 3 propostas, vai também sair o número de pessoas que vai poder ir a Belo Horizonte e vão lá na Assembleia Legislativa participar com mais 85 cidades, porque ao todo são 88, e ali vai sair um documento que vai ser mandado para a Comissão de Participação Popular, que poderá ser uma lei. A exemplo, por exemplo, foi colocado uma proposta certa vez lá no PJ Minas, que virou lei, que é a obrigatoriedade de se ter merenda escolar no período noturno, que não tinha. E uma outra agora também recente, que não foi da competência do Estado de Minas Gerais, mas eles mandaram para o governo federal através de indicação e se tornou obrigação, é que no Minha Casa Minha Vida ter a luz de energia solar. Olha para você ver que interessante, né? Então, a nossa intenção, quem sabe, que se vire um projeto de lei, ou mesmo que se vire um projeto de indicação e depois se torne lei, de alguém de Caratinga. Ou então do nosso polo, que nós somos 3 cidades, nós temos que estar em conjunto, que é Conselheiro Pena e São Domingo das Dores. E como é que essa rapaziada está recebendo isso? Eles estão mesmo gostando de participar? Eles estão vendo que a política não é essa coisa suja que as pessoas dizem aí, né? Como é que eles estão entendendo esse processo? Olha, eu te respondo dizendo da minha felicidade, porque você vê eles participando, eles gostando. Nós tivemos uma aluna, né, que nós demos a oportunidade para ela falar, falou assim, eu não abro mão dos meus direitos que são inalienáveis. Aí você olha e fala assim, olha que fera, né? Uhum. Principalmente nessa questão do tema violência contra a mulher. Então eles estão gostando demais. Tive a oportunidade de levá-los também na Polícia Civil aqui de Caratinga. A gente agradece também a parceria da Polícia Civil, através da doutora Nayara, que é a delegada de mulheres e também participa, né? Ela fez questão de estar junto com a gente.
Então levou os meninos ali, mostrou como é que é esse processo, quando tem que se fazer uma medida protetiva, mostrou a delegacia ali de mulheres, então eles ficaram satisfeitos demais, então isso é muito bom. Porque a gente só vai conseguir mudar essa política, todo mundo tem falado o seguinte, não vamos deixar essas pessoas que estão aí. Mas e aí, como é que nós vamos fazer? Quem vai entrar? Nós vamos estar apoiando, a gente não vai estar apoiando? Então, você pega esse estudante que está gostando demais, ele vai ser um agente multiplicador lá na casa dele. Então, quando ele começa a aprender de política, que política todo mundo tem que aprender, eu costumo dizer que as pessoas colocam a política em primeiro lugar só para reclamar. Na hora de fazer o papel dela, por exemplo, de 4 em 4 anos, a nível estadual e federal, nós temos a oportunidade de falar assim, opa, agora é comigo. Eu vou falar através do voto. Aí as pessoas, não vou votar. E, infelizmente, poucas pessoas não vai conseguir os 51% que eles tanto divulgam nesse sentido, e acaba que a gente que teria a oportunidade de mudar, agente multiplicador, formador de opinião, a gente critica, mas na hora da gente fazer o nosso papel a gente não faz. Então, esse projeto, na minha opinião, que a gente vai lá nas escolas, no ensino médio, e mostra para eles, mostra como é que é fazer política, principalmente na prática, eu acredito que a chance da gente ter uma política melhor daqui a uns anos, ela é muito grande, principalmente aqui no estado de Minas Gerais, e a gente sabe também que outros estados também aderiram a projetos como esse da Assembleia Legislativa. Sem citar nomes, é claro, você percebe que no meio dessa rapaziada que está lá no Parlamento Jovem, tem algum que pensa em ser candidato? Olha, eu posso dar até um exemplo, não desses agora, mas, por exemplo, que nem você me perguntou como é que surgiu essa situação. Eu era vereador iniciando o mandato em 2013 e estava tendo uma edição do Parlamento Jovem, né? Então eu acompanhei os meninos naquela oportunidade e agora em 2018 eu fui procurado pelo Rainer, que é o diretor do Departamento da Juventude, que é egresso, que ele foi em 2013 participante do projeto. Então ele gostou tanto que ele foi candidato a vereador. Hoje ele acumula, né? Acumula não, hoje ele está contratado pela Prefeitura de Caratinga, né? E ele gostou tanto que ele me procurou e a gente está. E eu vejo alunos que estão ali que estão desenvolvendo realmente esse lado político. Então, por exemplo, eu vejo lá alguns que têm uma boa oratória, que acabam se destacando em detrimento dos demais. Eu acredito que vai surgir uma rapaziada boa aí, até porque a gente não quer que isso se perca. A gente quer que cada ano tenha outras edições aqui em Caratinga e que só possa crescer. Diego, nós estamos chegando no final do programa, mas eu ainda queria saber de você uma outra questão. Como está o relacionamento Poder Legislativo e Poder Executivo em Caratinga? Olha, é boa também o seu questionamento, porque na legislatura passada eu era o líder da oposição, né? Hoje, graças a Deus, eu sou o líder do governo e eu até brinco que eu falo que liderança é algo nato, que vem da gente, né? E as pessoas às vezes têm cobrado, agora ele não fala mais nada, mas eu sempre dizia que na legislatura passada a gente não tinha acesso a nada. Então eu tinha que mexer com a opinião pública e explicar o que estava acontecendo. Hoje o doutor Wellington nos dá essa oportunidade e todas as pessoas que me fazem alguns questionamentos, que me fazem algumas cobranças, eu vou em loco, fico sabendo daquilo e imediatamente eu levo para as pessoas. As cobranças eu tenho ido, tenho conseguido muitas coisas que eu sequer sonhava em ter na legislatura passada. Então, nesse mandato agora, está tendo realmente um estreitamento, né, entre os poderes. Lógico que nós somos independentes, mas conforme a Constituição fala, a gente tem que caminhar de forma harmônica, né? Então, nós estamos conseguindo muita coisa, às vezes a gente deixa de falar, mas é porque não é necessário. A gente está tendo acesso às informações, a gente está conseguindo cobrar sem precisar de ir na imprensa ou nas redes sociais e tem surtido efeito. Ô Diego, eu agradeço a sua presença, foi muito importante a sua fala e agradeço a você também, telespectador, pela sua audiência. O nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.